Sejam muito bem-vindos ao programa Zine Negócios. Lembrando que o programa Zine Negócios é um oferecimento de Delta Fiat, a concessionária que entende você e o seu negócio. Seja você taxista, gestor de frota, produtor rural ou empresário, o atendimento da Delta Fiat faz toda a diferença para o seu negócio. São eles que vão encontrar o veículo certo para você maximizar seus lucros e ainda com todo o cuidado que só a equipe da Delta Fiat pode oferecer. Por lá, certamente você vai encontrar a solução perfeita. Então aproveita para conquistar o seu Fiat hoje mesmo. E aproveitar também para agradecer os nossos amigos do Sicredi, a cooperativa financeira que entende e trata muito bem do seu dinheiro, mas ela compreende e oferece a você condições ainda melhores para que o seu negócio, o seu empreendimento prospere cada vez mais. Para de ser apenas um número na sua instituição bancária e venha experimentar o cooperativismo financeiro visitando uma das agências do Sicredi. É isso aí, aproveitar também para mandar aquele abraço para os nossos amigos da Albatroz Distribuidora, que sempre fornece para nós aqui o Suco Prats. Hoje eu recebo ele, que é um amigo, que eu sou cliente dele há mais ou menos uns 12 anos, e nós vamos falar de uma das atividades exercidas pelo homem que nasceu basicamente lá no século XIV. Tem muita história para contar, tem muita dúvida para ser sanada, e ele trabalha com algo que nós odiamos: imprevistos. Fábio Neto, seja muito bem-vindo ao programa Zine Negócios, meu amigo. Fala comigo, Alexandre. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Esse convite eu recebo com muito carinho, essa parceria nossa que já é duradoura, e eu estou muito feliz de ser lembrado. Massa. Nós vamos falar já da sua escolha em trabalhar com seguros, trabalhar com algo que é muito dolorido para nós, que são os imprevistos que acontecem no dia a dia, mas nem sempre você foi um corretor de seguros ou trabalhou à frente da atual Life. Essa história remonta aí ao seu passado ainda muito jovem, sim, no balcão de uma padaria, Fábio. Sou filho de comerciante. Então, o atendimento sempre esteve presente na minha vida. Assim, são longos anos de balcão de padaria e até que o meu primeiro trabalho com seguro foi através do banco, por onde tem 20 anos de história de seguros. Fiquei aí 5 no banco e hoje 15 anos de atual Life, corretora de seguros. Caramba, cara. E em que momento você resolve empreender, Fábio? Bom, na verdade, eu acho que já está no DNA, atendimento, gestão, e eu sempre gostei de público, lidar com o público, sempre gostei. E o comércio, ele sempre te dá te libera essa situação, né? De estar sempre lidando com as pessoas, e eu sempre gostei disso. E aí teve um anúncio no jornal, e tinha lá uma empresa contratando para trabalhar com seguros, e eu mandei o currículo e fui trabalhar, fui chamado, no dia do meu aniversário, recebi a notícia e iniciei a minha atividade no ramo de seguro. E essa situação nunca mais parou, né? Eu sempre trabalhando com atendimento. Sempre trabalhando com atendimento. E as pessoas sempre buscando o seguro em quais momentos, Fábio? Bom, a necessidade do seguro, ela está em tudo na vida, né? Todo mundo tem condição de fazer um seguro, partindo pelo seguro de vida, depois de imóvel, né? Você tem condição de fazer seguro de qualquer espécie, né? Agora, a necessidade das pessoas, eu acho que é a realidade. Acho que você precisa conquistar seu patrimônio e de manter isso... Protegê-lo de alguma maneira, né? Sim, protegê-lo de alguma maneira. Hoje, se você falar assim, qual que é o tipo de seguro que eu mais vendo, eu vou te falar que é o que o meu cliente deseja, o que ele procura. É claro que eu tenho especialidade de seguro no ramo de automóvel, que é o
acho que é o carro-chefe, né? Frota muito grande, todo mundo tem um carro, aquela coisa, se preocupa muito com o carro, fica muito exposto. Tem o dano que pode ser causado por você, pela natureza, por um terceiro, pode ser roubado. Então, é a primeira coisa que a pessoa, quando pensa em fazer o seguro, já é do automóvel, né? Mas todo cliente que me procura, buscando aí um seguro, a gente sempre quer ouvir. Eu não trabalho com todas as áreas, mas se o meu cliente estiver precisando de algum seguro, eu vou procurar atendê-lo. Entendi. Sempre. Então, a minha maior demanda hoje, com relação a seguro, é o que o meu cliente está precisando, é o atendimento. Esse aí é o meu carro-chefe, o atendimento. E a gente estava comentando aqui um pouco antes das gravações começarem, que o seguro ele remete direto ao século XIV, né? Nasceu ali das embarcações, né? De navios que precisavam proteger as suas cargas para que elas chegassem em segurança. A história remete aí ao passado, que é o transporte de mercadorias, e aí os navios saíam com destino e não chegavam. Então, os grandes embarcações começaram a falar, a minha embarcação é mais segura, e aí precisava ter a necessidade de fazer o seguro. E quando se criou a primeira empresa de seguro de transporte marítimo. É o que a gente se escuta falar. Pô, né? Legal demais. Ou seja, é um tipo de atividade que ela é longeva, e que a cada vez mais ela se diversifica, né, Fábio? Sim, e é cultural. O nosso país ele é livre de escolha, a pessoa não é obrigada a fazer seguro. Uhum. Outros países remete ao que a pessoa tem a obrigatoriedade tem a obrigatoriedade de fazer seguro? De fazer o seguro. De carro, de imóvel? De residência, não existe a possibilidade. Então a gente tem aqui esse livre-arbítrio, de poder fazer ou não, sim ou não. Pô, bacana demais. Não é? Bem interessante. E eu queria saber, assim, sobre como funciona o ingresso do cliente até você. Ou seja, você já colocou bem claro aí que a sua especialidade é atender a demanda do seu cliente. Então, sim, ela pode ser muito diversa, porque hoje nós temos seguro para automóvel, seguro para carro, moto, celulares, né? Os smartphones, sim, hoje são extremamente valiosos, e como é o caso do Zine, um smartphone, ele é também uma câmera, uma ilha de edição, e uma ferramenta de trabalho imprescindível. Sim. Notebooks, sim, né? Empresas, seguro de vida, empresarial, residencial, assistencial. Hoje você tem o seguro só de assistência. Então, assim, nós vamos partir aí Vamos iniciar falando um pouquinho de seguro de automóvel. Né? Tá, o cliente, quando me procura... Que é o mais conhecido no Brasil. Então, assim, tem pessoas que já têm entendimento e tem aqueles que não entendem nada. Né? Então, o seguro precificação, né? CPF, modelo de veículo, o CEP de circulação, né? E utilização. Com essas informações, a gente vai realizar um orçamento do seguro. Um seguro de apólice compreensiva, ele é um seguro total. Vou te dar um exemplo. Seguro de apólice compreensiva. Compreensiva, que é 99% da minha carteira hoje é seguro de apólice compreensiva. Uhum. Vou falar para você de realidade, tá? Tá. Cai uma chuva em Juiz de Fora e de repente aparecem uns 2, 3 carros debaixo d'água. E aí o telefone toca muito. Meu seguro cobre enchente? Não necessariamente de um cliente seu que tenha tido carro na enchente. Não. Mas só dele ver na televisão, na rede social, que teve isso aí, uma enchente, uma chuva de granizo, já liga, um aumento de furto no centro da cidade, no bairro dele. Meu seguro vai cobrir aqui Então, assim, o seguro de apólice compreensiva, ele vai cobrir todo e qualquer dano ao veículo. Uhum. Então, olha só, é muito importante essa situação. Seguro de automóvel. Choveu, seu carro entrou água, a água chegou na altura ali do painel do seu carro. Perda total. Não tem conserto. Vai secar, vai oxidar e aí não tem cobertura. Então, tipo assim, não tem reparo. Vai dar perda total. Agora entrou água, só molhou ali o carpete. Você vai precisar só lavar seu carro. Uhum. Entendeu? É a situação. O carro pegou fogo, perda total. Uma batida que um dano é muito alto, perda total. Passivo de reparação. Todo carro que tem ali um percentual ali de até 70%, 75% de reparação,
do valor do veículo, vai para conserto. Então, quando você envolve numa colisão, levante-se o valor do carro, o valor de FIP, quanto vai ficar para reparar. Se ele atingir ali 75%, 75%, grande chance de dar perda total. Ficando ali em 40%, 50%, 60%, vai reparar o veículo. Mas, falando dessa situação do beabá do seguro, né? A grande parte do seguro hoje ele é compreensível. E o seguro não é simplesmente vai cobrir o roubo, o furto. O seguro ele vai cobrir o terceiro. Você está andando com o seu carro e você bate com o seu carro em outro veículo. Essa cobertura é uma cobertura importantíssima. Você pode bater num carro mais antigo, um carro mais barato, mas você pode bater num carro mais caro. Sim, então, a cobertura de terceiro ela vai amparar essa situação. Não existe previsibilidade para isso. Não tem como você escolher em quem que você vai bater. É um acidente, né? Junto com a apólice, né, de um seguro de automóvel, você vai ter ali o guincho. Então, a gente tem que conversar, eu com o meu cliente. Eu preciso saber qual que é a sua necessidade do seu seguro. Então, eu estudo bem essa situação. Para que você usa o carro? Você viaja? Você pode ficar sem carro em caso de colisão? Você tem outro veículo? Então, tudo a gente tem que levantar. Você faz uma anamnese para entender qual a camada de proteção que o seu cliente precisa. É isso aí, a necessidade. Por quê? Eu não preciso de carro reserva, e aí quando bate fala que preciso de um carro reserva, não posso ficar a pé. Isso acontece o tempo todo. Então, quando a gente está primeiro levantando o perfil do cliente, isso é muito importante. A Atual Life, ela não se propõe a vender. A gente trabalha com atendimento. Então, a gente sempre levanta todo o perfil e utilização do cliente. Porque se ele precisar, ele está ali amparado. Isso vai até mesmo na escolha das seguradoras com que a gente trabalha. Não trabalha com todas as seguradoras do mercado, porque eu preciso garantir o risco do meu cliente. Então, o que eu estou falando para o meu cliente, eu estou garantindo. Eu costumo dizer que a seguradora, ponto. Bateu, pagou. Roubou, pagou. Né? A vírgula é que depende disso, é meio complicado. A famosa letrinha miúda, né, Fábio? Tem todo o contrato, né? Mas a credibilidade que a gente passa de fazer uma venda correta, o seguro é um atendimento, é uma venda. Então, a pessoa que quer omitir uma informação, tem algum filho de 18 a 25 anos que dirige o carro? Não tem. E o menino vai para a faculdade com o carro. Ele está omitindo a informação da seguradora que é passível de negativa. Informação errada no seguro é passível de negativa. E aí não é o corretor que não atendeu direito, não é a seguradora que é ruim. Talvez você omitiu uma informação para poder diminuir o valor da sua apólice. Você é um corretor de seguros, não de moral, né? Não, sou um corretor de seguros. Seu cliente tem que falar a verdade para você, né, Fábio? E eu costumo dizer que eu também conheço quase todos os meus clientes. Todos os clientes da corretora eu sei de onde veio, quem eu sempre procuro saber. A Atual Life está com quantos anos de atividade? 15 anos. 15 anos de atividades. A Atual Life ela partiu inicialmente com um sócio, um quadro de sócios, e aí aconteceu eu virar pai, e a sociedade terminou e eu segui o caminho sozinho. Entendi. E hoje sou o único sócio da corretora, né? E continua sendo pai. Um excelente pai, inclusive. Muito, graças a Deus, um excelente pai. E ao longo desse tempo todo, seus primeiros clientes que te conheceram lá atrás, nesse primeiro ano de Atual Life, ainda estão com você? Bom, eu tenho até uma felicidade de falar que o meu cliente mais antigo é um amigo meu de muitos anos. O primeiro carro dele foi segurado comigo. E até hoje ele é meu cliente. O seguro foi feito pela antiga AGF, que hoje chama Allianz. Tá. Era a AGF. E até hoje ele é meu cliente. Cliente de automóvel, de vida, de residência, é o Eric Romário de Paula. Um grande amigo, saudade dele. Maneiro. E como é que funciona, Fábio, essas bandeiras de seguro? Como que você sabe, por exemplo, eu tenho meu carro segurado com você. Sim. E foi segurado pela... A gente já teve o seguro do seu carro em algumas seguradoras. Isso, hoje ele está segurado na Tóquio. Já foi Porto, hoje ele é Tóquio. Isso.
Já foi Yellow, que hoje já foi Liberty, que hoje é Yellow. Isso. E hoje você está na Tóquio. Na Tóquio. Como que você faz essa curadoria para o cliente? Então, o seguro, a vigência, então 12 meses. Então, a gente sempre faz um contato com o nosso cliente antes do seguro vencer. Seu seguro está vencendo, a gente entra em contato para avisar, para não ficar em cima da hora. Então, a gente manda uma mensagem, confirma se está tudo igual ao ano passado, mesmo endereço. Isso é importante. As pessoas, às vezes, mudam de cidade e não falam para o corretor. Não lembro de falar. Não, tem que avisar. Então, a gente faz uma confirmação do perfil e vai realizar o orçamento. Ok. E a gente calcula e vai sempre passar a melhor situação para o cliente. Eu não tenho tanto costume de mudar o cliente de seguradora, a não ser que tenha uma discrepância de um orçamento muito alto para o outro. Se tiver ali muito próximo, eu mantenho ele na própria companhia, que ele está segurado. Já está acostumado ali, pagamento e assim. E também, até o perfil... pode definir qual seguradora que nós vamos trabalhar. Então, tem seguradoras hoje que oferecem o pagamento com o próprio cartão, né? 12 vezes sem juros no cartão dela, a Porto Seguro, por exemplo. Cada companhia ela tem... Inclusive, vários benefícios, né? Os cartões Porto, tem acesso diferenciado para provas de Fórmula 1, né? Você tem, primeiro, vamos fazer aqui um jabá para Porto Seguro. Vamos né? lá, vamos lá. Que é a maior companhia de seguro do Brasil, né? Hoje é a maior parceira também da corretora, né? A gente tem uma parceria muito forte, então eu aproveito para usar bem o portfólio. A Porto Seguro tem aí, trabalha com todos os segmentos de seguro, mas eu atuo mais forte no dia a dia, no seguro do dia a dia. Mas eu tenho o próprio cartão, esse cartão de crédito da Porto. Em parceria com a Fórmula 1, ele te libera você comprar o seu ingresso antecipado. Então, ele é liberado para você primeiro. Fora que ainda tem uns sorteios. Visita ao paddock. Ainda tem essa situação, né? Em paralelo ao cartão, ela existe aí um parcelamento, como as outras companhias trabalham também. 12 vezes sem juros, débito em conta, cartão de crédito. Cada companhia tem aí um chamarisco. Mas qualquer uma das seguradoras que eu indicar para o meu cliente pode ficar tranquilo, porque são todas companhias aí pontual. Eu seria injusto de não falar das demais, mas são todas companhias. A Allianz é excelente seguradora, assim como a Tóquio, a Yellow, a HDI, são todas as seguradoras aí são excelentes de mercado. São as mais conhecidas, né? Bacana. E já virou uma tradição para o brasileiro começar a ter seguro residencial, Fábio? Bom, eu acho que a primeira situação do seguro residencial é através da imposição. Quando você está alugando o primeiro imóvel, e aí a imobiliária te solicita um seguro de imóvel. Ou você está fazendo o financiamento do seu imóvel, e aí a empresa que está financiando para você solicita que você faça um seguro. Tudo para resguardar o próprio patrimônio que está alienado, financiado, ou então que é de outra pessoa. Quando esse imóvel é seu, e aí às vezes a pessoa não tem tanta cultura de tentar fazer o seguro da sua própria casa. E o seguro de residência, ele não é simplesmente proteger o seu patrimônio, não é só isso. Sua casa pegar fogo, pode acontecer, mas os benefícios que tem dentro de uma apólice de seguro de residência são grandes demais. Juiz de Fora é uma cidade que tem uma incidência de raios, mas muito. Chove o tempo todo, raio, vendaval, e o seguro residencial ele vai te amparar nessas situações. Os famosos danos elétricos. Pode acontecer. Você tem uma televisão, compra a televisão, uma Smart TV hoje, que todo mundo tem uma Smart TV, a televisão custa aí 3, 4, 5, né, 5 mil, e você está protegido no seguro. Cai uma queda de raio, você perdeu a sua televisão, a assistência, você vai acionar a assistência para ver se tem um reparo, não tem um reparo, indenização, nota fiscal, não tenho nota, mas ela é sua, tem como provar, vai pagar. Fiação de residência. Fio é uma coisa muito cara. Então cai um raio, perde toda a fiação de sua casa. Estou falando de 10, 15, 20 mil de fio numa residência. As pessoas não preocupam. Dá uma chuva, um vendaval, arranca todo o telhado de sua casa. Seguro de vendaval vai cobrir isso.
E aí ainda tem aquele famoso, você saiu, quando você voltou, sua casa estava arrombada, e o cara fez uma visitinha e roubou a sua casa. O seguro também vai cobrir isso. Agora, ainda melhor do que isso, que eu falo que é a cereja do bolo, é a assistência 24 horas. Isso, é quase um clube de benefício, né? Então, Alexandre, tem pessoas que têm habilidade com ferramenta, gostam, né, de mexer. Tem as pessoas que gostam, não têm o tempo de poder fazer. Isso. E tem pessoas que não sacam nada, não sabem o que é positivo e negativo, não tem a capacidade, às vezes, de trocar. Isso é normal. E a assistência 24 horas... troca um chuveiro, desentope um vaso sanitário, uma pia que está entupida, um ralo que pode dar um problema. Você pode ter um problema de infiltração do vizinho. Você tem uma série de situações que a assistência 24 horas vai poder te ajudar. Em paralelo ao seguro residencial, hoje já existe um seguro que vende só o serviço. Nós vamos falar aí que... você não tem o seguro da sua casa, mas você está com um problema e precisa... cara, eu preciso de alguma empresa para desentupir aqui o ralo, a caixa de gordura da cozinha. Você me indica alguém? Você me indica alguém para fazer o serviço? Tem o... fulano de tal. E aí eu vou ligar para o fulano de tal, ele não atende, não responde o WhatsApp, e você está com uma situação ali para resolver urgente. Bom, serviço hoje, você entra no site, né? Por exemplo, Fábio, eu quero contratar só uma limpeza de caixa de gordura da minha residência. A gente consegue mandar e agendar no mesmo dia ou para o outro. Então, é serviço emergencial. Uma troca de chuveiro. Então, existe hoje um seguro somente de serviço, que vai atender e tirar você, às vezes, muito rápido. Não, e o interessante... é que não vai chegar um rapaz na sua casa, às vezes de chinelo, de bermuda. Se você me permite, eu gostaria de dar um testemunho aqui. Você? Claro. Porque eu tenho seguro automotivo com você, mas ainda não tive a oportunidade de fechar um seguro residencial. Sim. E eu tive um problema, né, com um vizinho de baixo, que foi o famoso... imprevisto da Silva. Acho que pode até botar uma foto do imprevisto da Silva aqui para a galera ver. Daqui a pouco tem novidade do imprevisto da Silva. E que, na verdade, foi uma novelização que nós fizemos de um caso real para a Atual Life, onde o prédio que eu moro já é um prédio de 4 décadas, eu acho, tem uns 40 anos. Sim. E nós fizemos uma reforma no imóvel antes de mudar para lá, transformando aquela famosa... dependência de empregada, que era o nome que se dava ali na década de 70, né? Para o famoso quartinho, né? Quartinho, exato. Nós transformamos ele numa lavanderia, né? E ocasionou de dar uma infiltração no apartamento de baixo. A execução dessa obra ela não foi tão 100% que ela ocasionou, ou então... o famoso, o ralo ali, faltou um carinho de... um imprevisto mesmo. Exatamente. E aí eu fiz um contato contigo. Sim. E fui apresentado ao Porto Serviço, que é o à la carte da Porto Seguro. E nós contratamos lá uma prestação de serviço. E aí que eu queria dar o testemunho, que é sensacional. A gente não ocasiona um dano como esse ao vizinho ou que aconteça na nossa casa por querer. Não. E isso também não tem agenda. Não. E quando a gente vai resolver, você nem sempre tem a oportunidade de conhecer quem vai entrar na sua casa. E chega lá, eu me esqueci o nome dele, perdão, mas o rapaz... Carlos ou Cláudio? Eu acho que é Carlos. Perdão também. Perdão também, esse é o Carlos também. ou Cláudio. Mas chegou de Porto Seguro. Mas antes de você falar isso, foi o seguinte, ô Fábio, você me ligou, você conhece alguém que possa resolver? Foi assim a ligação. Porque exatamente. A gente, uma amizade, indica uma coisa, um serviço. Isso. Você conhece alguém que possa resolver isso? Aí eu falei, peraí que eu tenho a solução. E aí foi através da Porto do serviço. Dentro do site da Porto Seguro, isso eu selecionei lá o serviço que eu precisava, que era serviços gerais, hidráulicos. Na verdade foi hidráulico, ralo, e aí ele ainda fez mais uns... olhou mais uns 2. Isso, mas eu acho que lá no à la carte era um hidráulico geral, alguma coisa nesse sentido. São 3 serviços que você contrata um combo. Um combo, E, pô, o cara chega
totalmente uniformizado, credenciado, parece o FBI, né, naquelas cenas de filme. Preparado. Aqui, ó, Porto Seguro. Sim. E que maneiro a capacidade dele de explicar o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E ali, ao longo do serviço, ele explicando que existe também, posso estar falando o nome equivocado, mas a galera vai entender, a Universidade Porto, que é onde ele vai fazendo os cursos de especialização para estar atualizado com as melhores práticas. Aprimorando. Para executar o serviço. Cara, executou o serviço rápido, sem sujeira, sem emolação, e está resolvido, já não tem mais nenhuma infiltração. Deixa eu te falar o seguinte, o que foi melhor para você? Foi a rapidez da contratação e agendamento de serviço? Porque eu lembro que só não foi tão rápido que você dependia da vizinha de baixo. Isso, eu gostaria que ela acompanhasse. Né, que ela exatamente. Acompanhasse. Então eu lembro que teve essa situação, mas a partir do momento que definiu a data, o que foi mais legal para você? Me dá um testemunho. Foi a agilidade, foi a facilidade do pagamento, que é bem simples, você pode escolher lá até 10 vezes sem juros no cartão de crédito, ou foi a credibilidade de quando chegou o prestador para resolver? Cara, é ter, assim... Ou é um combo também, né? É um mix, com certeza, mas de ter uma pessoa credenciado pela credibilidade da Porto Seguro entrando dentro da sua casa é outro papo. É outro papo. E, claro, no mundo hoje que a gente está, com tantos golpes, isso ainda teve a autenticação de 2 fatores. Sim. Porque isso foi facilitado pela Atual Life. Sim, sim. Né? Porque até isso, infelizmente, alguém pode se fantasiar de alguma empresa. Né? Então, esse é o outro ponto que vale muito, a busca pela corretora de seguros. Mas e a confirmação através do aplicativo? Confirmação. Ele chegou e você teve que falar a senha para ele da sequência de atendimento. Exatamente. Né? Então, isso aí também hoje te passa mais segurança. A gente está falando de atendimento na sua casa, onde você estava presente. Agora, imagina... seu Venâncio está precisando de um atendimento na casa dele. Sim, meu pai. Eu acredito que ele fuça bastante. Deve ser um cara que... Agora um pouco menos pela idade, mas... Mas já foi um pardalzinho, demais. Professor Pardal. Tá, mas se ele precisar de uma descarga, arrumar uma descarga, e talvez você tenha facilidade de resolver, ou talvez não, mas, pai, eu não posso. A agenda está cheia essa semana e o cara que ele conhece está ocupado, não pode fazer. E aí a facilidade de você mandar esse atendimento para casa do seu pai. Exato. Sem querer fazer merchan, mas fazendo, é tão fácil quanto um iFood. Você contratar uma comida para chegar na tua casa. A ideia é essa. É muito comodidade. E a situação da gente transformar esse atendimento seu, que você teve. O Thiago tá com um chuveiro queimado até hoje. Mentira. Tá tomando banho frio desde o mês passado. Pode agora contratar o Porto Serviço, tá vendo, Thiago? Hein, que beleza? A situação é da gente até pegar essa necessidade das pessoas que todo mundo precisa de atendimento, né? E ainda estou falando ainda com a gerente, com o diretor, para ver se a gente consegue abrir o leque de atendimento. Porque é muito maior do que simplesmente assistência, tá? Nós estamos falando de limpeza de sofá, estofado. Chaveiro. Cadeira, cama, né? Instalação de limpeza de ar-condicionado. Temos boas empresas de fora, mas às vezes é a urgência com a agenda dessa pessoa não consegue te atender. E você, às vezes, tem muita pressa de resolver. Seu caso, ele era emergencial, mas ele não era urgência. Não era urgência. Mas quando é urgência, você tem aí um serviço resolvido em menos de 24 horas, é importante demais, é muito legal. A gente vai explorar muito esse porto de serviço ainda. E, claro, se você não quiser ter nem essa preocupação de contratar um porto de serviço, aí parte para um seguro residencial que você tem esse combo todo incluso dentro, né? Então, o seguro residencial, Alexandre, ele vai cobrir praticamente tudo isso que a gente falou, né? Mas às vezes você fala assim, eu já tenho seguro pelo financiamento que não vai ser tão completo. Ou então você precisa dar um atendimento. Tem pessoas que têm casas alugadas. Você mora, você tem o seguro da sua casa, mas você tem casas de aluguel e que não tem esse seguro completo. Vai cobrir só um incêndio. E você precisa resolver, tá?
um serviço. Então, você coloca aporte de serviço. Você tem esse caminho a escolher, fazer o seguro total da sua residência, né? E aí você tem várias seguradoras para te atender, ou você tem a opção de fazer simplesmente o serviço avulso, que acontece da pessoa ter o seguro residencial e não usar ela para nada. Paga e não usa para nada. E a gente fica, tá vazando uma torneira, tem que apertar uma torneira, a famosa carrapeta, ou então trocar um chuveiro no inverno. A pessoa não usa às vezes também, às vezes esquece. E acontece, é normal. Seguro. Agora, quando você fala de seguro residencial, é essa situação mesmo. Agora a gente pode, talvez, falar um pouquinho mais de seguro empresarial, que Juiz de Fora tem vivido aí algumas situações, né, de incêndio. Não sei se você percebeu, mas nos últimos meses aconteceu alguns incêndios. O Corpo de Bombeiro acho que nunca trabalhou tanto em Juiz de Fora igual esses últimos dias, né? Seguro para empresa, né? A pessoa tem a sua empresa, que é a fonte de renda, né? E não protege, às vezes, o seu patrimônio. Não faz um seguro empresarial. E por que não faz? É porque, às vezes, o profissional, o corretor de seguro, não ofereceu, né? Ou talvez porque ele acha que é caro, ou então ele diz assim, mas vou fazer depois. Depois eu faço. Depois eu faço, até o dia que aconteceu, e às vezes quer fazer o seguro para ver se ele consegue resolver uma situação que já aconteceu. Então, o seguro hoje empresarial talvez seria um seguro mais importante, é proteger a sua capacidade financeira. Com certeza. Né? E assim, aproveitando, né, o canal, todos à disposição para realizar orçamento para qualquer pessoa que tenha um investimento aí, um CNPJ que precise fazer um orçamento. A gente faz a cotação de seguro, explica como preciso funciona. Uma visita presencial? Não. Tem cliente no Brasil todo, né? E a gente conhece às vezes por nome. E você faz um seguro empresarial, eu preciso saber o endereço, o tipo de... Né? O próprio CNPJ, ele já libera o KNAI da atividade, e aí você vai qual que é o valor do risco, mercadoria, expositor. Você tem que fazer um seguro hoje para a sua empresa. Cada ramo tem a sua particularidade, né? Tem pessoas que trabalham todos dentro da própria empresa, tem pessoas que trabalham na rua. Então, assim, o seguro empresarial ele é vasto e de coberturas, mas as principais, às vezes, não são contratadas, que é o seguro de incêndio, raio, explosão, dano elétrico, né? Furto, né? Furto, né? Acontece muito. Assistência 24 horas. Vai chegar para trabalhar e sua porta quebra a chave, ou então tu não consegue abrir a porta que está empenada. E assistência 24 horas abre a porta para você. Então, assim, coisas simples que acontecem no dia a dia de uma assistência. Agora, vamos falar, às vezes, de proteger o patrimônio de um terceiro dentro da sua empresa. Me explica. Exemplo, você tem um estacionamento ou um lava-jato e você deixa seu carro lá, e quando você volta, seu carro sofreu um dano. Então, você pode contratar dentro do seguro empresarial essa parte que vai amparar o terceiro. Então, existe a possibilidade de você não só proteger o seu patrimônio, mas tudo que participa ali do seu seguro. Exemplo, você para o seu carro, entra no estacionamento e o carro fica... Quando você volta, o seu carro está amassado. O que aconteceu com o seu carro? Então, o seguro de estacionamento ele pode cobrir a situação. O carro pode ser roubado. Ou, imagina, ficou famoso o menino que saiu com um carro importado, deu uma volta e bateu o carro da Ferrari. Se a loja tivesse o seguro, né, poderia estar aí amparando o proprietário do carro, que deixou lá. E ele não tem culpa. Só deixei meu carro para vender ou para lavar... E acontece. E aconteceu. E acontece. Então, assim, conversa com o corretor, explica tudo. Pode acontecer um acidente. Você sai fazer um teste na oficina com o carro do cliente para ver se o carro ficou bom. Você pode se envolver numa colisão com o carro do cliente na rua. Então, o seguro vai amparar isso também. Então, assim, é um mercado muito, muito grande, né, de muita oportunidade, e onde tem aí seguro para tudo e todos.
Agora, Fábio, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho a respeito da Atual Life, do seu negócio como um todo. A gente ser segurado pela Atual Life, por você, é algo que nos traz muita tranquilidade. Afinal de contas, já tive várias oportunidades aí ao longo desses 12 anos que somos cliente um do outro, de ter que acessar você domingo, sábado, depois do expediente. E se é uma coisa que eu posso assegurar, é que você nunca se furta a atender. Então, logo, você colocou também aí para você o bordão do Fala Comigo. Fala comigo. Né? Ou seja, você está sempre apto a escutar e entender o que está acontecendo. Recente agora, minha esposa saindo do supermercado sofreu um pequeno acidente, né? O carro pegou ali paralama com paralama e... Esse caso, até desculpa, você me permite até comentar que ela esbarrou com um carro em outro veículo. Em outro veículo, isso aí. E você me acionou, e como não foi um dano simples, mas ele gerou prejuízo ao terceiro, e é importante falar. Depois você dá um complemento, até me desculpa, mas vamos lá. Esse terceiro, ele usa o carro como atividade remunerativa. Isso, ele era Uber. Ele era Uber. E o carro dele precisou ficar parado 12 dias consertando. Quer dizer, a gente solicitou a ele os últimos 3 meses de trabalho dele, faz uma média, tá? Isso aí é a seguradora, tá? A gente solicita os últimos 3 meses, faz uma média. Como o carro estava parado, não tem consumo de combustível, então é um valor menor. E ele recebeu, o carro dele está parado. Porque eu sou Uber e você bateu em mim, e agora como é que eu vou fazer para poder pagar minhas contas? Então, assim, olha, tão importante é essa cobertura do seguro. Exato. Motoboy que faz entregas. Motoboy, acontece o tempo todo. E são acidentes mais sérios. Fratura, o cara fica às vezes 3 meses sem trabalhar. Jesus. Então, isso tudo é muito importante, né? Então, você me ligou, fala comigo, né? Isso eu não estava no local, a Amanda mesmo fez fotos, me enviou, te enviei, e ali você já me orientou exatamente do que fazer. O atendimento, quando você fala assim que da Atual Life, que eu peço as pessoas ligarem para mim, é porque a sua dúvida, ela é minha certeza. Então, quando você me liga, eu vou te direcionar para o caminho certo. Às vezes, você está errado, e se você não me ligar ou não falar comigo, você pode, às vezes, ter uma culpa. A pessoa pode transferir a culpa para você de uma situação que você está certo. Isso acontece. Olha só, cara. A pessoa não tem o seguro e fala que você tem, e aí fala que você que bateu nele, sendo que foi ele que bateu em você, e esse assunto vai levando. Então, esse direcionamento é super importante. Já aconteceu de pessoa não me ligar e o carro está quebrado e ele pagar um guincho particular. E depois me falar. Então, assim, liga. O que aconteceu? Primeiro é tranquilizar e a gente vai dar sequência. O que está precisando? O carro está andando, é um táxi. A gente está falando de Juiz de Fora, mas eu estou falando de... Eu acho que o atendimento mais longe que eu mandei foi para Bonito. Uma Spin com 7 ocupantes. Foram 2 dias de viagem no carro, a família de São João, Nepomuceno. E o voo de Bonito... para um outro aeroporto que eu não me lembro, depois para o Galeão. No Galeão tinha 2 táxis aguardando a família para São João. Chegaram antes do carro aqui em Juiz de Fora. O carro demorou 2 dias para chegar, de um problema de mecânico, certo? Então, tem que ligar, tem que falar, a gente tem que conversar. O atendimento, ele é importante, ele faz toda a diferença. E não tem... acho que o comum é o horário comercial. Mas o que torna, às vezes, o profissional diferente é o fora ali do tradicional. Quando eu falo para o meu cliente que ele me liga sábado, domingo, feriado, é para ligar mesmo, se precisar. Já aconteceu de segunda-feira, 10 horas da noite, eu fui atender cliente que bateu em Juiz de Fora e, tipo... Você não sabia o que fazer, estava assustado, e eu cheguei pelo atendimento, já aconteceu. Já aconteceu também de empresas de Juiz de Fora
ser assaltada e o proprietário me ligar, cara, estão entrando na minha empresa. Quando eu cheguei já estava a polícia lá e deu atendimento. Então, assim, todo horário, de madrugada, sem precisar, você tem que ter esse respaldo. É importante você se sentir seguro, amparado, e faz diferença. Direcionamento, faz diferença. E a gente falou um pouco das bandeiras, das seguradoras que hoje estão debaixo do guarda-chuva da Tall Life. Mas é importante a gente falar também dos prestadores de serviço locais, né? Por exemplo, através de você, sim, eu tive a oportunidade de conhecer a Alto Freire. Não foi da maneira que eu gostaria. São os parceiros. Os parceiros, né? Não foi da maneira que eu gostaria, mas foi no momento que eu precisei. E o cara é um médico cirurgião quando dos automóveis. Fala da oficina hoje, né? A oficina hoje ela é referência em Juiz de Fora, é um lugar amplo, muito bem organizado. Um atendimento desde a hora que você chega, né? Não, impressionante, todo processuado, né? Isso aí. E o respaldo, o entendimento e a facilidade de lidar com as pessoas. Então, assim, é definido função lá dentro e é muito importante. Eu posso falar que eu tenho a Alto Freire hoje como minha grande parceira e eu direciono quase todos os automóveis que eu posso para Alto Freire. Quase todas. A pessoa fala, meu responsabilidade, carro confiança. Sim, eu indico, realmente, eu indico. Informação em tempo real, estão sempre transmitindo fotos, foi feito isso, vai ser feito aquilo. Essa transparência, essa facilidade que ela te traz aí segurança e te dá muita credibilidade com o seu cliente, porque seu carro está na oficina e a gente vai dando, chegaram as peças, entrou na lanternagem, seu carro vai ser entregue, o carro está pronto, o carro sai no capricho. Só trazer uma informação para quem está assistindo o programa completo, você está ouvindo Alto Freire, está sendo está tendo uma similaridade, mas você falou, pô, já conheço. Era a antiga Marcos Freire, isso, né? Que agora passou por um rebranding e agora é Alto Freire. Alto Freire. E assim, mudou o layout, mudou tudo, expandiu, tá um galpão enorme. É a Disneylândia da funilaria, né? Pois é. Oficina com cara de oficina, né? Rapaz, com cara de seriado americano. Isso aí. Né? E o bom é que a gente liga tanto para o Thiago, para o Guilherme, né, ou para o Mauro que está fazendo a vistoria ali, as pessoas, a gente resolve. E faz diferença, tá, Alexandre? Com certeza faz. Se o carro está parado, ficando pronto agora, você vai buscar seu carro e depois você me fala como é que ficou. Né? É um cuidadozinho a mais, é um pretinho do pneu quando o carro está saindo, o carro está limpo. Já aconteceu de cliente reclamar de buscar o carro e o carro está sujo. O cara até lava o carro para entregar o carro, já faz diferença. Tá faz toda a diferença, né? E aí você também consegue ter essa rede, né, de parceiros, né, Fábio? Então, é o seguinte, quando eu estou à frente da Tall Life e eu tenho o meu time. O meu time hoje, ele é o sucesso da corretora. Tá. Seu time interno, dentro da tua casa. É isso aí. Né? Então, assim, o sucesso hoje da corretora, ele não é só meu, ele nem é meu, para ser sincero, porque o que funciona tanto também é o meu time, são as meninas, e elas fazem a diferença. Pegam, resolve e a gente trabalha muito bem. Então, elas têm a facilidade e abertura com as oficinas. Então, liga, passa informação, credibilidade e conversa com o cliente. Alexandre, talvez eu não poderia estar com o melhor time que eu tenho hoje. E assim, nós vamos expandir a corretora, continua crescendo o mercado, não tem jeito, né? Em Juiz de Fora ou você pensa em outras cidades? Não preciso. Já uma vez eu pensei, vou abrir uma filial em tal lugar. Não. Tem cliente no Brasil todo, atendo no Brasil todo. E você precisa falar comigo. Porque seu corretor é da sua cidade, ele mas se você estiver viajando, não vai adiantar nada. Você precisa ter acesso, que resolvam. Seu cartão de crédito foi cancelado e a parcela do seguro não foi cobrada. O seu time está ali, vai, Alexandre, aconteceu, não debitou, gerou o boleto, te passa, tá tudo certo. Então, assim, a pontualidade hoje do meu time é o sucesso da minha empresa.
né? A transparência do trabalho, a credibilidade e principalmente a confiança que tem um no outro. Então, assim, se você ligar na corretora e falar com uma das meninas, é a mesma coisa que você está falando comigo. Sensacional. Né? Elas não fala comigo não, mas resolvem da mesma maneira. Fala com até elas, melhor, né? até melhor. E a Atual Life também tem seguro de vida? Bom, a gente trabalha com todos os seguros. Né? Quando a gente falar de seguro de vida, eu costumo entrar nesse assunto quando o cliente já é de casa, já faço o seguro. Eu não vou procurar uma pessoa para fazer um seguro de vida. Dificilmente. Ele já tem que estar consumindo algum serviço seu. É um cross-sell. Cross-sell. Né? Então você vai... E eu tenho falado bastante. Se a sua esposa me ligar e falar assim, cadê o seguro de vida do meu marido? Porque ele é seu cliente, você tem que ofertar um seguro de vida para ele. Uhum. Então, assim, talvez você não tenha um seguro de vida comigo, sendo meu cliente, mas não porque eu não ofereci. Estou sempre voltando no assunto de seguro de vida. Me corrija se eu estiver errado. Você está mais velho, apresenta alguma enfermidade e aí você quer seguro de vida. Uhum. E quando você está jovem, você acha que não é importante. Então, na hora que você pode comprar, ter acesso, você não faz. Na hora que você acha que aí você quer. E assim, o seguro de vida, a gente já conversou sobre isso, pessoas às vezes ficam preocupadas em falar assim, eu vou deixar dinheiro, né? Cara, é sua família. Hoje, a gente não trabalha mais com cheque, né? Antigamente, né? Mas se você pudesse escrever um valor e deixar para sua família, seu último ato, quanto você escreveria no cheque? Né? Falei isso e vou repetir. Eu sei aonde você vai chegar trabalhando, vai dar certo. Mas se o projeto de vida for interrompido ali, no caminho, na metade do caminho, seu filho, sua esposa, né? Padrão de vida. Eu tenho patrimônio. Vamos falar disso. Eu tenho patrimônio. Tenho bens, cara, inventário. Não libera de uma hora para outra. Seguro de vida, sim. Talvez o seguro de vida vai pagar o inventário. Talvez o seguro de vida vai resolver a situação de seu filho na escola particular, ele não tem que tirar de lá, ou pegar dinheiro, fecha crédito, fecha tudo. Às vezes a maior renda, às vezes está vindo de quem faleceu. Então o seguro de vida é muito importante. E não falando só de vida, vamos falar aqui de acidente. Hoje você é um profissional liberal e você depende da sua capacidade laborativa para ter renda. O seguro de vida, contratando o DIT, ele vai cobrir a sua paralisação. Então você tem uma renda de 5, de 10 mil mês, de repente você se acidenta e isso não tem de onde tirar. Esse seguro vai cobrir o valor que você contratou. Então não é morte, estou falando de cuidados de vida. De vida. Né? Outra coisa, você descobre uma situação de saúde doente, você está doente, e aí? Se for uma doença terminal, ou você não tem plano de saúde, ou tem plano de saúde, mas esse capital ele pode ser adiantado em vida para você se cuidar mais, ou ter um pouco mais de dignidade, às vezes. Poder, às vezes, acessar um tratamento fora do Brasil, um recurso melhor, o seguro de vida pode fazer isso por você. Então, assim, não é sobre morte, é sobre vida. E seguro de vida é muito barato mesmo. Assim como, não é clichê, não é que eu falo que todo seguro é barato. Seguro de carro é caro. Né? Eu não acho seguro de carro pelo valor do veículo. Seguro de residência é barato, seguro de vida é barato, né? Seguro empresarial também é barato. Agora, seguro de vida é muito importante, é a sua família. E vamos fugir um pouco do individual, o empresarial. Existe a possibilidade de você fazer o seguro para você e seus funcionários. Quando ele está dentro da sua empresa, ele é responsabilidade sua. Se acontecer alguma coisa com ele, a família vai cobrar de você. Então, o seguro empresarial é importantíssimo. Não pode deixar de pensar. E hoje os sindicatos exigem que você tenha, mas não é cobrado, não tem como, né? Então, assim, é uma parte muito, muito interessante. Acho que são 3 ou 5%, 3% da população brasileira tem seguro de vida. É mesmo, Fábio? Sim, 3%. Acho que é isso mesmo. E ainda
falando em vida e falando um pouco sobre investimentos e possibilidades, você também oferece a possibilidade de consórcios. Consórcio e financiamento. Também, a corretora também trabalha com consórcio e financiamento. Bom, financiamento é a situação de você resolver o seu caso, às vezes, rápido, né? Você precisa comprar um carro e tem que acessar o crédito imediatamente, e aí você vai para o financiamento. O consórcio, ele é um planejamento. O consórcio, ele pode ser um planejamento de curto prazo, médio ou longo prazo. Você pode estar adquirindo o seu primeiro automóvel, pode estar trocando de automóvel, pode estar comprando mais um automóvel, né? Com uma alta taxa de juro para financiamento, ou para financiamento de imóvel, taxa Selic altíssima, né? Consórcio hoje, inclusive isso é uma notícia hoje no O Tempo, que o brasileiro está investindo muito no consórcio justamente por causa da linha de crédito com taxa de juro altíssima. O consórcio não tem juros, é taxa de administração. Então, assim, quando eu falo para o cliente meu que eu posso ajudá-lo a trocar o carro, ou planejar trocar o veículo, ou comprar a sua casa, a gente está falando de coisas que é super fácil de acesso. Você tem como acessar isso muito fácil. Então, você já tem um carro, eu consigo dobrar o seu carro. Seu carro está quitado? Faça uma carta de crédito, a gente estuda a carta de crédito, vende seu carro, oferta o lance, você vai conseguir ter acesso àquele carro. Tem pessoas que precisam fazer um consórcio para juntar, ir pagando. Seu carro está quitado? Do seu carro para o próximo que você deseja, qual é o pulo? Qual é a diferença? 50 mil? Está pagando aquela taxa ali de 50 mil, mensalidade. Foi sorteado, nem lance você ofertou, você foi sorteado, pode acontecer de ser sorteado. Você vai ter acesso ao bem muito mais rápido. Então, assim, a melhor forma hoje, alavancagem financeira, ou para comprar um automóvel ou um imóvel, sem dúvida, consórcio. Hoje eu atuo somente com a Porto Seguro na parte do consórcio. Por quê? Porque é a companhia que você tem... Não. Foi pensado. Quando você entra num consórcio, a Porto analisa a sua entrada. Se você é capaz de entrar ou não. Ela está analisando o seu CPF para você entrar no grupo. Então ele fica forte. Tem consórcio que a pessoa oferece um consórcio para uma pessoa que não pode nem recomprar um bem. Ele já está com a idade avançada e não pode nem retirar a carta de crédito. Acontece. Tá? Então a força do grupo Porto Seguro com relação à carta de crédito é muito, muito importante. Vamos lá. Poder de compra. Se você faz uma carta de crédito, são 200 pessoas pagando, ok? Se com 1, 2 anos, 3 anos, só tiver 50 pagando, o grupo fica fraco, não consegue contemplar. Então, mesmo você ofertando, não tem saldo, resíduo para pagar o seu bem. Então, é importante você analisar até onde a saúde financeira do consórcio está comprando. Então, não é só o corretor que está oferecendo, a seguradora que você está escolhendo para te ofertar o consórcio é muito importante. Não adianta você ficar pagando e não ter ainda, às vezes, não tem como contemplar 1 por mês, 2 por mês, porque o grupo está fraco. Então, assim, consórcio é uma forma muito bacana, viu, Alexandre? De você sensacional. E aproveitando nisso, para lembrar vocês também, que o programa Zine Negócios é realizado graças ao apoio de grandes marcas. Hoje nós temos como patrocinadores a Delta Fiat, concessionária que entende você e o seu negócio. Se você é empresário, produtor rural, taxista, gestor de frota e está em busca de condições exclusivas, de um atendimento consultivo personalizado para encontrar o veículo ideal para a sua necessidade, a Delta Fiat tem a solução perfeita para você. Então, é a sua oportunidade de conquistar o seu Fiat 0 km hoje mesmo. E aos nossos amigos também, se você que é empreendedor, que é quem faz o Brasil, tem como contar com quem conheça o seu sonho através do cooperativismo financeiro. Então, o Sicredi está aí de portas abertas em Juiz de Fora, com 2 grandes agências, uma no Cascatinha,
outra também na Rio Branco, bem no centro da cidade, para você ir lá tomar um café, conhecer o gerente, conhecer as oportunidades que estão no cooperativismo financeiro, onde você deixa de ter uma conta para se tornar também dono do banco, tendo inclusive participação na distribuição das sobras no fim do ano. Sabia dessa, Fábio? Então, vale a pena conhecer aí e agradecer também meus amigos da distribuidora Albatroz, que mandou para nós aqui esses deliciosos sucuprates, tá? Esse suco é muito bom. Ô, Fábio, hoje a gente teve uma aula aqui sobre corretagem de seguros e como que a gente pode, com iniciativas simples, evitar e manter longe da nossa vida o imprevisto da Silva. O imprevisto da Silva vai fazer sucesso, viu? Você pode ter certeza que nós vamos estar pensando outras jornadas para ele. Cara, faz o feijão com arroz, faz o simples. Procura proteger o seu patrimônio, livre-se de problemas, faça seguro do seu carro, mantenha sua família segura, faça um orçamento, liga para o seu corretor, fala comigo, né? Fala comigo. Fábio Neto, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Obrigado por ter encontrado aí um espaço na agenda. E falo para vocês de coração aberto que há 12 anos nós temos esse vínculo comercial e pessoal, onde a cada momento onde algum imprevisto surgiu, eu sempre tenho esse anjo da guarda chamado Fábio Neto, através da Atual Life, aí para resolver os BOs, né, Fábio? A Atual Life fica na Avenida Presidente Itamar Franco, 2853, quase em frente à maternidade, né? Instagram Atual Life, meu telefone, acho que não é difícil. Precisa deixar o telefone? Pode estar no comentário. Está no comentário? Isso aí. Liga, manda no zap, fala comigo, né? E, Alexandre, obrigado. Obrigado a você. Estou muito feliz de estar aqui. Joia. E a você que nos acompanhou, seja um pedacinho, seja o programa todo, meu muito obrigado. Lembre-se de inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também de deixar aí o seu curtir. Com essa simples iniciativa, você faz com que o nosso alcance aumente ainda mais, levando conteúdos que são úteis a um empreendedor como esse que a gente apresentou aqui hoje através da jornada do Fábio Neto e da Atual Life. Se você nos ouviu no Spotify também, muitíssimo obrigado. E eu volto ainda esse mês com um episódio falando exclusivamente sobre inteligência artificial e você não perde por esperar. Até o próximo programa Zine Negócios.